Tudo bom, pessoal? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigado pela presença aí. Um dia ontem terrível de chuva, eu confesso que eu fiquei com receio hoje. A gente amanheceu hoje aqui sem luz. Quando a gente chegou aqui 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, a gente não tinha luz. A gente falou, putz, o que vai acontecer? Mas ainda bem que deu tudo certo e vocês estão aqui. Obrigado aí pela presença, sei da correria do dia a dia. Esse é o terceiro talk que a gente faz. Meu nome é Denis, eu sou CEO e fundador aí da Just, a Little Data, e esse é o terceiro talk que a gente faz. E a ideia desse talk aqui, para quem ainda não veio nos outros dois anteriores, é ser algo super simples, rápido, de profunda discussão sobre um determinado assunto que a gente está ali falando. Não é jabazão de nada, não estou aqui necessariamente vendendo nem eu, minha empresa, nem ninguém a empresa deles, é a gente discutir sobre um tema que está quente aí, que a gente entende que está legal aí de mercado, e que muita gente certamente tem muitas perguntas a respeito. Então é uma conversa quase que informal, fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para discutir algum tema, levantar uma bola. O time também todo aqui que a gente estiver falando, fiquem à vontade no seu dia a dia, ali, no tato ali do que vai falar, do que não vai falar. Obviamente que vão ter algumas restrições, às vezes tem alguma coisa que você vai falar e que é sigiloso da tua área, da tua marca, de alguma coisa que você conhece que daí não pode ser, talvez, respondido. Tem que respeitar ali os sigilos de cada negócio, mas, do mais, a ideia é discutir um pouco com profundidade sobre o assunto. O que está aí, sei lá, 1 ano e meio, 2, que está todo mundo falando disso. Como é que a gente está trazendo matemática, como é que a gente está trazendo estatística, como é que a gente está trazendo lógica, como é que a gente está trazendo esse profissional novo intitulado Data Science, o cara de BI está virando Data Science. Eu vejo muita empresa falando, putz, contratei um Data Science para ser head da minha empresa de BI, da minha área de BI. Eu falo, mas não é esse o trabalho de um Data Science. Então, discutir um pouco o dia a dia, a rotina desse mercado. E aí a gente trouxe para esse painel, e para fazer essa discussão, eu acho que uma mescla aí de conhecimentos que eu acho que vai ser bastante interessante. Então, Ebru, do marketing de Mercedes, chega aí com a gente. Ela está liderando uma iniciativa dentro da Mercedes de como que a gente transforma essa área e seja um pouco mais data-driven. A gente vai falar bastante disso. Leandro, do Tera, Somos Tera. O Tera tem diversos cursos e atua com ensino, e tem um específico que é falando de Big Data, Data Analysis, Data Science, como é que prepara esse profissional para o mercado. Então, acho que legal ele trazer toda a experiência de como que essas pessoas chegam lá, o que elas querem aprender, para que elas querem aprender, qual o perfil. Então, toda a parte de ensino e desenvolvimento dessas pessoas. E a Bárbara, da Acreditas, aqui com a gente também, que é, em si, a pessoa que toca esse dia a dia como uma data science dentro da Acreditas, que ela que executa as rotinas. Qual é a dificuldade dela? Como é que o marketing e a comunicação vê produto? O que ela acha de facilidade e dificuldade de apresentar um trabalho, às vezes, tão técnico que outras pessoas talvez não entendam 100% de como que aquilo é desenvolvido. Então, a ideia aí do nosso painel hoje é ser bastante profundo e com um misto ali de conhecimento aí. Tá bom? Vamos lá. Fiquem à vontade aí para perguntas e tudo mais. E até para se apresentar, Ebru, vou começar contigo. Fala um pouco você, se apresenta e já emendando assim que momento que você entendeu que te deu o clique e falando, putz, eu preciso fazer uma revolução do jeito que eu me comunico, senão talvez amanhã não esteja mais aqui. Fala para a gente. Bom, boa noite a todos. Né? Acho que vocês já perceberam com boa noite que tem sotaque. Certo? Bom, e o nome também, né? Então, eu sou Ebru, eu sou da Turquia. Eu estou aqui já faz 8 anos. Hoje estou tocando a parte de marketing de caminhões, né, na Mercedes. E, bom, a gente está desenvolvendo várias iniciativas. A gente já vem desenvolvendo várias coisas voltado a BI, né, Big Data, inteligência artificial. E este ano a gente está com a iniciativa de Data Driven Marketing. Né? Vou contar um pouquinho realmente como a gente chegou nesse ponto de mudar um pouquinho a nossa abordagem com marketing. Mas primeiro está todo mundo entendendo, né, português? Está tudo certo? Não, sempre tenho essa dúvida, né? Não tem como, mas tudo bem. Então é o seguinte, a gente
como eu falei, tudo começou no final do ano passado. Nos últimos 3 anos, a gente está investindo muito para estruturar os nossos dados dentro da empresa. Porque aquela coisa de transformação digital, inteligência artificial, né, toda a parte da indústria 4.0, a gente sentia que isso não é apenas uma coisa que vem e vai, né? A gente tem que fazer parte. Então, uns 3 anos atrás, mesmo com a crise super grande que ainda nem terminou, né? A gente está no finalzinho, espero, da toda a parte da crise, corte de budget e tudo mais, a gente investiu muito para estruturar os dados. Ou seja, pegar tudo que a gente tem internamente, colocar eles numa estrutura legal, criar um BI, olhar nos dashboards o que a gente tem, ver o que o nosso concessionário produz todo dia, o que tem na produção. Ou seja, de alguma forma, a gente tentou coletar todos os dados. Isso demorou mais ou menos uns 2 anos. No final desse período, né, claro que chegou um momento, todo mundo perguntando, olha, hoje você tem todos os dados, e agora? Vai fazer o quê? Né? Assim, a gente já está tomando decisão, olhando no dado, por que a gente não faz assim assado? Ou seja, tinha realmente uma estrutura, um investimento feito, só que ainda não existia um processo onde você, de fato, aproveita toda a estrutura que você montou. Ano passado, né, aqui até que tem pessoal que a gente trabalha juntos, a gente estava fazendo uma campanha, mais ou menos tipo, em agosto, que a gente demorou 1 ano para desenvolver, com uma celebridade, uma coisa super grande. A gente tinha alugado um estúdio enorme, assim, lá tinham umas 120 pessoas correndo de um lado para o outro, sabe, gravando, fazendo assim. Aí eu fiquei lá no meio de toda essa produção, pensando, olha, a gente está fazendo tudo isso agora, investiu tanto para essa campanha que a gente vai lançar daqui a pouco, quanto que a gente vai vender com isso, né? Imagina eu fazendo essa pergunta no meio da produção, ou seja, não pensei nisso antes, não pensei isso na hora de estruturar uma campanha, nada. A ideia era super legal da campanha, a gente brilhou quando a gente ouviu, a agência trouxe para nós, a gente falou, vamos fazer, mas ninguém nunca pensou sobre o retorno. Aí começou a me incomodar aquele negócio lá na produção. Todo mundo aqui estava aí dentro. 120 pessoas para fazer um filme. Me incomodava, eu pensava, gente, quanta coisa, né, assim. Enfim, depois eu chamei a agência, eu falei, gente, não tá tudo ótimo. Eles estavam preocupados, inclusive, com o make-up, né? Ou como se fala? Maquiagem. Não, com o... Para making off. É isso, para filmar tudo, porque ia aplicar para prêmio depois, porque ia ganhar melhor campanha e tudo mais, né? Ou seja, a gente até estava fazendo isso. Aí perguntei, olha, como que a gente faz agora retorno disso? Onde que a gente vai aplicar? Qual que é o segmento? Várias coisas. Enfim, eles falaram, não, vai tudo, a gente vai planejar tudo, está tudo certo. Só que chegou no momento, quando a gente ficou pronto com a campanha, a gente viu que não existia estoque desse produto que a gente ia promover, tinha disponibilidade, porque tinha acontecido naquele período que a gente estava produzindo, sei lá, vendeu e realmente não tinha mais estoque desse produto. Claro que você não pode deixar de fazer a campanha, porque você já produziu tudo, já gastou tudo, enfim. Isso tudo foi um momento que, assim, a gente parou. O meu chefe, fui lá, conversei com ele, falei, olha, como que a gente não pensa, né? Nunca ninguém me cobra por quê. Nunca você me perguntou quanto que eu gastei por essa campanha e quanto que... Enfim. Imagina, coloca uma campanha no ar e não tem um produto, né? Não tem um produto para vender. E aí que a gente começou, né, a pensar, olha, já que tem... pesquisar e consultar para alguns parceiros que a gente tem, e assim que a gente começou a desenvolver todo esse projeto. Hoje, legal. Espero, a partir de março, né, vocês estão junto com a gente vai começar, que depois conto como é. Muito bom, muito bom. É bastante comum, assim, várias empresas e pessoas que a gente conversa, amigos de mercado e empresas que a gente visita e entende que você tem um... Não, a gente é super data-driven aqui na minha campanha do Google, do Facebook, né, no meu mundo digital. A tua linha de produção está alinhada com o DataVivo, o investimento tem ROI alinhado, você tem produto para distribuir, tua logística está pronta para tudo isso, então toda essa conceito de dados ela é muito maior, né?
Lê, se apresenta para todos e acho que legal nesse momento já falar assim, como é que está essa procura? Assim, muita gente está procurando, principalmente o curso, né, de Big Data, Data Science e tudo mais. Quem é o perfil dessa pessoa que está procurando? O que eles pensam na hora que eles vão fazer o curso? Eu vou fazer um curso aqui já estão nessa função e estão correndo atrás do conhecimento, estão se preparando para... Me fala um pouco desse perfil da galera que está indo atrás. Legal. Bom, boa noite. Bom, só falando um pouquinho sobre a Terra, a gente desenvolveu, já está há 3 anos, a gente desenvolveu um modelo de ensino com foco especificamente em competências que são muito novas e que vêm na esteira de tecnologia, que naturalmente tem uma demanda muito alta no mercado de trabalho, e até por elas serem novas e não ter uma base de formação para elas, a gente precisa de uma maneira de aprendê-las rapidamente, e o modelo de pós-graduação, principalmente, era muito difícil de conseguir suprir com isso. Então, nosso modelo tem 3 meses, em geral 10 a 12 semanas, depende dos programas, e a gente trabalha em 4 verticais, que é design de experiência, gestão de produtos digitais, data science e marketing digital. Então, assim, agora, assim, falando especificamente de Data Science, é um programa que a gente lançou em outubro de 2017. A gente está agora na 6ª turma, então vão ser 180 Data Scientists formados por pessoas como a Bárbara, inclusive, que faz parte da nossa rede. E tem sido muito interessante até ver a mudança do perfil das pessoas que passam por lá. Então, no começo, a gente recebeu muitos engenheiros de software, que acho que, como ciência de dados tem principalmente quem atua na posição mesmo de data scientist, tem uma base forte de programação, né? Em geral, trabalham com várias linguagens, a Bárbara pode falar um pouco melhor, mas R e Python são as mais conhecidas. Então, eles já estão mais próximos, vamos dizer assim, da competência técnica para operar, né? E eles vinham, acho que muito com a motivação de fazer uma virada de carreira, assim mesmo, né? Então, como a partir dessa base que eu tenho de conhecimento, eu consigo aplicar isso em algum outro lugar. Então, era majoritariamente isso. Depois, com o passar do tempo, começou a entrar gente de BI, querendo fazer transição também. Então, aí são pessoas que, em geral, não têm a parte técnica de programação, mas têm a parte analítica, de conhecimento de negócios, e aí começam a migrar, né, e reinventar até as suas próprias carreiras em face disso. E agora a gente está com um mix, começou essa semana, inclusive, uma turma com 30 pessoas, e é um mix muito interessante. Tem profissionais de marketing, tem profissionais das áreas de negócio, continuam tendo engenheiros de software. Você tem mais dificuldade? Assim, uma pessoa que hoje atua numa área de negócio, seja frente que for da área, como é que é lidar com essa parte mais técnica do assunto? Até assim, o nosso programa é um programa bem técnico, dentro do que é possível dentro do mundo de data science. Assim, né? Você pode entender os conceitos macro, né, assim, de como que funciona um algoritmo, o que ele faz, o que é algoritmo, aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado, tem tudo isso que você consegue entender no nível mais intelectual. E aí tem a segunda parte, que é a aplicação técnica disso, né? Então, quem vem de negócios, em geral, sofre muito, muito com essa parte. A gente tem quase 1 mês de preparação, com cursos à distância e também mentorias presenciais, para dar essa base de Python que pode possibilitar que as pessoas depois entendam como aplicar determinados algoritmos em situações específicas do negócio. Eu acho que o que falta mais para todos os perfis é o entendimento do negócio, em geral. Assim, a parte técnica, ela é difícil de pegar, muito difícil, principalmente para quem não vem dessa história antes, assim, mas é possível com algum nível de esforço contínuo, né? Capacidade analítica, acho que muita gente tem, mas a dificuldade maior é entender a aplicação no negócio enfim, de ciência de dados mesmo. Né? Isso casa total com o que a Bru estava falando, né? Putz, legal, a estrutura está pronta, tenho gente, tenho profissional, como é que eu faço isso virar dinheiro, né? Como é que eu transformo dados em dinheiro? Essa é a pergunta. Bárbara está fazendo isso, Bárbara? Conta para a gente um pouquinho aí do seu dia a dia. A pergunta de R$1 milhão. Pergunta de R$1 milhão. Conta um pouquinho, assim, se apresenta, tudo certinho, e um pouquinho do teu dia a dia, da tua rotina, assim, como curiosidade, de repente, para quem está procurando e olhando para isso,
Como é que é o dia a dia de uma pessoa que já está nessa função hoje tão requisitada? Bem, eu sou a Bárbara, eu trabalho na Acreditas, que é uma fintech. Eu, antes de virar cientista de dados, eu era desenvolvedora, e aí facilitou um pouco a minha vida, né, já saber programação. Aí eu fui a única cientista de dados na empresa por um bom tempo, aí a gente cresceu o time e hoje eu sou a team leader do time. Eu acho que assim, ter um time é muito mais bacana que trabalhar sozinho, claro. Sim. E o dia a dia assim do profissional, acho que tem muita gente que fala: nossa, o cientista de dados é um unicórnio, porque ele tem que saber tudo isso, né? Ele tem que saber programar, ele tem que saber machine learning e estatística, e ele tem que ter o business sense, né? Eu acho que é a tríade principal que compõe o cientista de dados. E às vezes você não vai achar a pessoa que tem tudo, e ainda por cima a galera não sabe, né, que é só isso, só tudo isso. E aí quer que você também seja um engenheiro de dados, a pessoa que vai pôr o modelo em produção, que vai capturar todos os dados, que vai fazer toda a análise. Então, eu acho que tem uma parte aí também que tem outras carreiras ali dentro de dados, que tem o Analytics, ou BI, lá na Acreditas a gente chama de Analytics, né? E tem o engenheiro de dados também, que são os parceiros, assim, acho que no meu dia a dia são as pessoas com quem eu mais posso contar. E aí, no meu dia a dia, tem umas partes tristes, que é tipo limpar o dado, pegar ele, né, achar toda a correlação, entender com o produto, se aquele produto que a gente vai construir com data science faz mesmo sentido, conversar com a galera e entender, por exemplo, o que a galera faz hoje, descobrir vieses ali dentro. Às vezes você faz uma coisa, está maravilhosa, é quando você vai olhar aquilo lá e você fala: nossa, vazou um dado aqui. Aí você tira aquilo lá, não ficou tão mais maravilhoso assim. É tentar dar previsibilidade do seu trabalho, que eu acho que é um grande desafio hoje, tipo, entender que tem ciência no negócio, não é só um nome bonito. Então, nem sempre vai dar, tipo, eu vou conseguir entregar isso daqui em uma semana. Eu estava ali no celular, eu não sou muito antissocial, assim, mas é porque estava dando uma treta bem gigante ali no modelo que eu estava colocando em produção. Então, acho que faz muito parte do meu dia a dia, assim, trabalhar com dados, limpar dados, e nem tudo são flores nessa parte. E a parte mais emocionante que a galera gosta, eu costumo sempre dar esse choque de água fria para as pessoas. Seja muito resiliente se você quer ser um cientista de dados, porque a parte mais sexy do trabalho assim é 10% só. O resto, você vai estar limpando o dado lá, chafurdando nos dados, na lama que vai estar ali. Às vezes, nem tudo vai estar muito bonito. Às vezes, não vai ter um engenheiro de dados para te ajudar. E aí você vai ter que ficar falando ali para a galera: olha, precisa... Eu tive muita sorte, porque na Acreditas o time de engenharia de dados veio bem antes do time de ciência de dados. Então, a gente já tinha uma estrutura melhor dos dados para trabalhar. E depois de um tempo você vai ter que ficar ali entendendo o seu modelo, o que eu fiz aqui, como eu posso melhorar, aí que é a parte mais legal, né? Então, beleza, terminei, agora que eu vou avaliar, entender como é que eu encaixo isso no negócio, e aí no final entra em produção, que eu acho que é a parte mais que eu acho mais emocionante assim do meu trabalho. Depois que entra em produção, eu consigo, tipo, um trabalho que pode ter demorado de 3 a 6 meses, ter melhorado 5% da eficiência da operação, por exemplo. Ter facilitado a vida do cliente. E aí, como eu trabalho numa fintech que trabalha com empréstimo com garantia, eu vou só dar exemplo de empréstimo com garantia. Facilitar a vida do cliente para, por exemplo, ele ver logo na primeira tela: você já foi pré-aprovado, que legal, agora siga para as próximas etapas automaticamente. Então, com que, por exemplo, ele tenha toda essa interação automaticamente. Então, para mim, é muito recompensador esse tipo de trabalho, depois de ter sofrido para caramba no começo, lidando com essa limpeza. E para o cliente final, ou para o cara mais tradicional de marketing, não, mas foi só uma mensagem que a gente pôs ali no app e tudo mais. 6 meses de trabalho por trás ali para o negócio acontecer. Como você demorou tanto para fazer isso? Você não tem ideia, cara. Os dados, a quantidade de dados que tinha. Eu acho que se a gente... Eu lembro de uma época atrás, aí, alguns anos atrás, ali, tocando a área de BI ainda, dentro da Sunset, da agência que eu já trabalhei, e eu contratei lá um matemático e um estatístico, isso em 2010, assim. E aí todo mundo da agência, né, com a agência, puta coisa bacana, eu estava falando: mas o que essas duas pessoas que não sabem conversar estão fazendo aqui? A gente tem que mandar pizza por debaixo da porta aqui, estão atuando, e o que elas vão entregar essa semana? Não, essa semana nada, mas tem um trabalho de 3 meses que vai mudar muita coisa para o nosso cliente, mas são 3 meses de trabalho, são 4 meses de trabalho. Esse entendimento do negócio, como é que fica aí já começando a discussão, e assim, fiquem à vontade para
puxar a vez, falar ou não, fiquem à vontade, mas puxando a discussão, e Bru, como é que fica, por exemplo, para você lá no teu dia a dia? Às vezes você tem um, né, como negócio, e uma pessoa de negócio, quanto mais rápido eu tiver, melhor. Como fica essa paciência, como é que fica administrar essa angústia, os chefes, os pares que querem aquele resultado e, enfim, é um estudo, como ela falou, é uma ciência. Não necessariamente vai dar certo em 10 dias, 15, 20, um mês, 2, né? Na verdade, eu estou pensando, né, com vocês, né, ouvindo até... hoje a gente não tem nessa ansiedade. E a gente nem tem naquela coisa... A gente, acho que, já reconhece o quanto esse trabalho é importante. Então, porque a gente não tem dentro da nossa estrutura uma pessoa que consiga analisar as coisas, consiga fazer sentido dos dados que a gente tem. Óbvio que a gente tem muito conhecimento do negócio em si, né? A gente sabe o que impacta mais, o que não, mas a gente não tem essa habilidade dentro da nossa área hoje. Então, a gente está mais ansiosa, diria, para logo ter essas pessoas junto com a gente e começar a aprender junto. Acho que uma coisa que também você observa com a gente é que a gente está querendo aprender junto. Então, isso aqui é um ponto. A gente sabe que tem nos dados, a gente sabe que tem um potencial, a gente não sabe nem o que esperar dessa pessoa. Eu sei, na verdade, o que eu espero, óbvio, né? Quero que ele me fale onde tem oportunidade para vender mais, e aí eu vou fazer a campanha lá, mas eu sei que não é tão fácil. Então, todas essas coisas, meio assim, um pouco de aquele desconhecido para nós, nos deixa até mais animado, eu diria. Não tenho realmente essa ansiedade. A gente está agora no processo, né, de contratar o data scientist. A gente até já tem um que vai começar semana que vem. Então a gente está todo mundo ansioso, esperando lá. O primeiro data scientist. Esse sofre, né? Esse Altas sofre muito mais. Acho que vai sofrer um pouquinho. Vai ter uma turca, né, do lado, imagina, nem sei se ela sabe. Uma empresa alemã com uma chefe empresa turca. Alemã vai ter um turco que a gente realmente... Então, acho que, assim, está todo mundo esperando ele chegar. E vamos... Altas expectativas. Ele vai ser o salvador, né? Tipo... E a gente vê um pouco assim. Até o meu chefe também fala isso, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado, é verdade. E o time que chega lá para o trabalho, as pessoas que você conhece, como é que você vê essa ansiedade assim das pessoas se prepararem? Aí acho que vale um pouco para os dois, né? Quanto tempo que leva para você, de fato, estar preparado para ser um data science? Porque, como você falou, tem uma tríade importante aí. Ninguém nasceu pronto, não tem uma faculdade que deixe só alguma pessoa pronta, né? Eu acho que assim, as empresas estão em níveis diferentes de entendimento sobre exatamente o que faz um data scientist e de fato, eu acho que até os próprios data scientists hoje estão ressignificando algumas vezes o que eles fazem, como eles fazem. É muito verdade. Né? Então tem... E eu acho que é interessante, pegando a fala da Bárbara antes, essa história da ciência de dados agregando valor ao negócio, né? O que eu acho mais legal do tempo que a gente está vivendo é que, diferentemente de BI, que tem um olhar um pouco mais analítico sobre o que aconteceu, né, os KPIs, etc., o Data Scientist está olhando realmente métricas que são cruciais para o negócio. Por exemplo, tempo de avaliação de risco de crédito, né, para um negócio que é de crédito, que precisa conceder crédito com o mínimo de risco possível. E ele tem uma parte que é uma parte isolada, que é a parte de entender, fazer análise exploratória do conjunto de dados, modelar, tentar ver, né, se o quão a acurácia do algoritmo ali que eles desenvolvem. Mas depois, quando entra em produção, vira parte do produto, vira parte da experiência. Eu acho que essa é uma diferença fundamental, assim, né? É a mesma coisa que o Spotify, por exemplo, que ele precisa que as pessoas estejam conectadas todos os dias para que no final do mês elas queiram continuar assinantes, e aí eles criam naturalmente playlists toda semana que tem a ver exatamente com o seu gosto. Quem está por trás disso, óbvio, tem um conceito por trás disso que é, nossa, a gente precisa que as pessoas fiquem mais tempo. Mas como fazer isso é um trabalho que vem de ciência de dados. E vem numa onda da ideia de personalização em massa, né? Assim, você consegue personalizar experiências, mas no nível em massa, mas individualmente, assim, né? Então,
O que eu acho mais legal desse trabalho é isso, mas assim, a maioria das empresas ainda está em lugares bem Maturidades diferentes em relação aí, ao uso do Data Science no dia a dia. Você assim. comentou do Spotify, eu tive a oportunidade de visitar eles, isso já tem uns 4, 5 anos, lá em Nova York, eles me apresentaram, como é que faz isso? Eu falei, cara, como é? Eu não sou um cara super de música, eu sou daquele que escuta aquelas 100 músicas que eu escutei a vida inteira e continuo nelas. E aí, uma outra vez, você vai, puta, playlist sugerida para você. Aí você dá um play ali e fala, pô, mas é melhor que a minha playlist essa daqui. Na segunda, terceira, e aí eu comecei a usar um pouco mais. E quando eu estive lá, eu falei, cara, como é que é essa modelagem toda, esse algoritmo todo? Eu entendo a necessidade de negócio, manter o cara usando, né, o meu streaming aqui. Como é que isso é feito por trás? Aí eles falaram que eles... não sei como que é hoje exatamente, estou falando aí de 4 anos atrás, desse papo mais ou menos, eles separavam, eles pegavam uma música e transformavam cada instrumento exato daquela música, cada tipo de som, como se fosse uma variável dentro do banco de dados. E aí ele entendia, putz, se você escuta música com esse tipo de grave, esse tipo de som, a bateria nesse tipo de batida, sempre tem sax ou não tem, sei lá eu, e transformava aquilo na próxima playlist que não era só, você escuta samba, então é samba, você gosta rap, então é rap. Não é isso. Era completamente diferente, era por nível de batida, tom de voz, de quem canta, quem não canta, escuta mais música ao vivo mesmo. Tinha um monte de variáveis ali e que transformava num produto de negócio. É bem diferente. A gente falou, acho que até no último talk aqui, alguém trouxe o exemplo do Netflix, né, que tem as capinhas, tudo diferente, mas são 33 milhões de versões de Netflix que existem hoje, agora, nesse exato momento no ar. E aí é tudo pessoas como você que está ali por trás estudando e criando entendendo essa oportunidade de negócio e buscando solução para isso, né? De onde partem assim, essa necessidade, Bárbara, assim, dentro pelo menos da Acreditas, ou da troca que você faz com os teus pares aí de negócio, essa necessidade hoje parte, às vezes, de você mesmo, essa demanda, vem de uma área de produto, vem de uma área de marketing, vem de presidente, vem de estagiário. De onde vêm essas demandas hoje? Eu acho que é bem misto, né? E aí, eu acho que como tem muita diferença ainda e é uma profissão nova, então cada empresa vai ter os seus problemas e cada empresa vai ter as suas metodologias ainda. Então, na Acreditas, a gente está aprendendo também. Igual a gente tem um Agile Coach. E aí eu fiquei perguntando para várias pessoas, nossa, vamos fazer Data Science ágil. E aí zoaram na minha cara, né? Falaram, você tá louca, isso não vai dar certo nunca, porque é uma coisa acadêmica, tal. A gente tem processos que a gente segue. Mas eu acho que dá para fazer certas coisas, sabe? A gente pode tentar mudar o mindset e tentar ter um processo mais próximo do que a gente acredita que funciona na nossa empresa. Então, hoje eu já testei várias coisas, por exemplo. A gente já testou, sei lá, o CEO que conversa com a gente direto, e eu já respondi com ele diretamente, a gente conversava e definia. Por muito tempo, por exemplo, eu fiquei fazendo o valor do cliente. Então, entender o valor do cliente para todos os clientes da Acreditas que chegam. Se você tem um valor maior para a empresa, então eu vou te atender primeiro. Não significa que eu não vou deixar de atender a outra moça que está ali atrás. Mas, como você tem um valor, eu vou tentar te atender o mais rápido possível. E aí, por muito tempo, foi isso. Mas aí a gente foi começando a entender que a gente precisava fazer outras coisas, que tinham outras demandas surgindo. Então, falaram, eu preciso entender, por exemplo, se o imóvel que a pessoa está dando em garantia está numa região legal. Será que aquela é uma região legal? A Acreditas hoje atende o Brasil inteiro. Mas a gente não tem gente do Brasil inteiro trabalhando na Acreditas. Ela fica em São Paulo. E aí a gente não contratou. Tem as pessoas que conhecem algumas regiões, mas tem a região lá no interiorzão de um estado, lá no norte, que você não vai saber. E a pessoa está querendo dar o imóvel dela em garantia. Como é que eu vou saber se aquela região é legal? Se ela tem liquidez? Se o imóvel dela... É uma garantia, de fato. Se alguém vai querer comprar essa garantia depois no leilão, se ela não pagar. Então, é nessa hora que a gente entra, né? E aí a gente foi começando a entrar mais, participando mais de produto. Hoje, antes a gente era um cross squad, né, dentro da Acreditas, e hoje a gente está migrando para o modelo em que a gente está no squad. Então, a Acreditas trabalha no modelo de squad ultimamente, em que tem não só tecnologia, mas tem tecnologia, produto, analytics, UX e agora data science. Então, tem alguns cientistas de dados ali dentro, a gente participa das reuniões com negócio e produto para a gente entender. Beleza, eu sou a cientista de dados de aquisição.
Então, dentro de aquisição e de marketing, eu quero entender quais são os problemas. O que a gente vai fazer com essa quantidade gigante de cliente? O que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer uma personalização de campanhas e entender, por exemplo, fazer uma campanha específica para você, que está atrás, sei lá, do empréstimo para pagar o seu, sei lá, casamento? É que teve uma notícia esses dias de uma moça que contratou o empréstimo para pagar o casamento. Então, eu vou fazer uma propaganda específica para você, sabe? E que vai te engajar. Qual canal será que é melhor para essas determinadas pessoas? Então, é esse tipo de problema que a gente começa. Por que será que a pessoa não tem interesse? Será que ela não entendeu o que é que ela vai ter que dar a casa em garantia? E ela não entendeu que, tipo, a gente não vai ficar com a casa dela, a não sei que ela não pague. Então, tem toda essa parte aí também. Por exemplo, essa parte de entender pode ser que não seja um produto que vá para deploy, mas que seja só uma análise de uma grande quantidade de dados e que uma pessoa de BI talvez sofresse muito para fazer. Então, o cientista de dados tem essa ferramenta. Acho que, junto de produto e junto de todas essas pessoas, né, de negócio, o cientista de dados consegue, ele mesmo, dizer a solução que vai melhor atacar aquele problema. E priorizar também o teu próprio trabalho, assim, putz, isso aqui tem muito mais a ver com o negócio, eu tenho a possibilidade de dar um retorno muito maior do que essa, que talvez seja até mais fácil de fazer. Consegue, inclusive, priorizar, tem essa liberdade no dia a dia. Porque a pessoa de negócio ela vai saber assim, eu tenho esse problema. Aí eu posso falar para o cientista de dados, faz aí um negócio que me dá uma probabilidade 0 a 1 do cliente, não sei o quê. Mas pode não ser a melhor solução. E só quem vai saber qual vai ser a melhor solução vai ser o próprio cientista de dados, né? Porque ele que conhece todas as ferramentas, ele que tem um cinturão lá que vai saber. Ele vai saber todas as ferramentas que ele tem. Não, a outra pessoa nem sempre vai saber tudo. Então, eu acredito que o próprio cientista de dados... E aí é que a parte do business sense é que é muito importante, né? Porque ele que vai saber o que realmente vai resolver aquele problema. Legal. Fiquem à vontade aí, pessoal, para trocar, perguntar alguma coisa, exemplificar algo, participar aqui também. Eu fico aqui com uma de... Você falou de ferramenta, né? E hoje se fala muito de machine learning, inteligência artificial... como que a máquina consegue, né, tomar decisões daquelas que a gente não precisa tomar mais, ou de uma maneira muito mais assertiva do que a gente tomaria, passando um pouco desse poder para a máquina. Como é que isso fica, de repente, lá na preparação das pessoas? Como se prepara essas pessoas para trabalhar com isso? E aí faço uma jogadinha aqui com ambos, com o Ebru também, vindo o papo para cá. O que vocês dentro da Mercedes já atuam aí com relação a alguma coisa nesse sentido de machine learning e tudo mais? Olha, eu acho que no processo lá que o pessoal vive, é bem desafiador, assim, porque a gente começa com um pouco do entendimento desse fluxo, como a Bárbara colocou, né? Aonde dentro do fluxo vem o problema do negócio, como se dá meio que o debriefing do problema para ser entendido pela equipe de Data Science, aí vem toda a treta de achar os dados, né? Achar os dados, limpar os dados, organizar os dados, porque as coisas sempre estão super caóticas. Aí depois começa toda a parte de modelagem, tal, que pode levar um tempo, depois entra eventualmente em produção, né? Quando se coloca isso dentro de uma linearidade do processo educacional, assim, né? A gente está falando de uma série de coisas. Então, primeiro, o entendimento de negócio já existe sua complexidade nisso. Depois eles passam para uma parte de estatística, que para muita gente que não trabalha com estatística no dia a dia é bem difícil de... E eu falo isso porque eu fui aluno, tá, lá da Terra, nesse curso especificamente. E é bem difícil, porque você precisa entender, precisa ter uma base estatística para conseguir dar um próximo passo e entender como essa estatística se aplica dentro dos modelos de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, né? Então, as coisas estão todas interligadas, assim. Então, para as pessoas que passam, acho que naturalmente quem já tem uma base técnica e quem já tem também um perfil mais analítico ou trabalha com dados já, acho que sente mais facilidade. Mas eles passam por todo esse fluxo, né? E acho que a parte que em geral o pessoal gosta mais é a parte do aprendizado de máquina mesmo, que é onde tem uma variedade de modelos e cada modelo serve melhor. Você meio que tem que colocar os modelos para competir, assim, né, de certa forma, e ver qual que pode funcionar melhor dentro daquele problema exatamente. E tem uma certa adrenalina, assim, nesse processo de achar o modelo que é mais assertivo ali, né? Eu gosto, às vezes, o pessoal fala assim, não, mas daqui a gente pega esses dados, roda um machine learning, porque daí me dá o resultado, né? Roda um machine learning, fala melhor aí, o que é isso daí que você está querendo?
Porque eu acho, só para fechar, o que eu achei mais interessante nesse curso, eu não tinha a pretensão de trabalhar com Data Science, eu queria realmente aprender sobre isso. Por mais que seja a escola que eu fundei, não quer dizer que eu sou especialista em tudo que a escola faz. Data Science, por exemplo, é que eu não tenho essa especialidade, mas o que eu achei mais legal foi entender que várias vezes, tipo, as variáveis são diferentes, mas o mesmo algoritmo ele pode ser aplicado para usos totalmente diferentes, assim, né? Então, tipo, de forma bem generalista, e a Bárbara pode falar se estiver falando merda agora, mas, tipo, o mesmo algoritmo que filtra o seu spam para garantir que você não vai ficar recebendo spam na sua caixa, é um que pode ser usado para detectar câncer, por exemplo, que ele tá analisando o desvio de padrão, assim, né? Então, ele está de acordo com várias... Isso é muito louco, assim, de pensar, né? Que assim, a essência dos dois é a mesma, só que eles são aplicados para finalidades absolutamente diferentes. Fala um pouquinho. A gente está, assim, como eu falei, né? Nos últimos 3 anos a gente vem buscando essas ferramentas. A gente fez 3 tentativas. Primeiro ano a gente olhou em, sei lá, umas 500 indicadores que impactam o nosso mercado. Aí a gente fez não foi um machine learning, mas a gente chegou no modelo preditivo. Só que não funcionou muito, porque tinha muita coisa que ele não considerava, não era automatizado e tudo mais. Aí a gente fez um outro modelo que funcionou, tinha quase 80% da assertividade, que era bom para nós. Mas o problema era que a gente tinha machine learning, tinha modelo preditivo, tinha uma base, né, porque ele dá esse resultado, só que não tinha ninguém que acreditava no número que ele gerava. Ou Isso seja, acontece muito lá, Bárbara? Você entregar um negócio e o pessoal falar, putz, tá errado. Não é que, na verdade, porque aquela coisa de mudança de mindset e a cultura. E eu, por exemplo, não consegui usar esse número para defender o nosso planejamento do ano que vem. Eu falava, olha, vai vender. Ele acertou já nos últimos meses tanto, ele fala para mim em qual região, qual caminhão eu vou vender, mas ele fala, mas e aí, e a eleição? Como que a eleição vai afetar? E grávida caminhoneira? Sabe assim, sempre acontece coisa óbvia. E a machine learning não vai saber que os caminhoneiros vão entrar. Não tem como, mas é aquela coisa de não querer aceitar a novidade. Então, foi mais ou menos esse desafio. Agora, acho que a gente, no momento que tudo isso passou na mente, na cabeça das pessoas, a gente está com uns modelos melhores ainda, mas aí agora está aquela ansiedade, né? O que o modelo vai falar para mim? Me explica um pouco melhor, quais indicadores você usou? Ou seja, a gente passou, acho que por esse processo, e achou isso natural. E em nenhum momento nós quisemos forçar. Sabe, assim, desde faz 2 anos que a gente tem modelos preditivos, só a minha área olha, planejamento não olha, programa de produção não olha, concessionária, escritório regional não olha, mas a gente olhava para acompanhar. E agora que eles estão numa fase que estão querendo também receber esse tipo de informação. Então, acho que isso é uma evolução natural e a gente tem que saber lidar com isso. Pelos comentários aí, acho que não é só lá, não, né? Eu vi o pessoal comentando e rindo assim de lado, acho que não é só lá. E eu acho que é por isso que a parte de interpretação de algoritmos de machine learning também tem tanta... Está bem forte assim, na área de pesquisa, e a galera pesquisa e usa bastante isso. Então, entender o que está acontecendo ali, que não é tipo, machine learning, o que está acontecendo? É uma caixa preta, a gente põe umas coisas, sai um número e esse número é mágico, ele vai resolver os nossos problemas. Tem uma chance de erro, e aí tem toda a parte de aplicar técnicas de estatística também pós-modelagem. Então, toda essa parte de pós-modelagem também é muito importante. Você foi lá, testou vários algoritmos, foi, sei lá, bateu a meta que você tinha, X, aí beleza, mas quanto que ele está errando ainda disso? O que está acontecendo ali? As variáveis que você usou, como é que elas estão se comportando ali dentro? Qual que é o que está mais importante? Faz sentido com o conhecimento de domínio que tem? Toda essa parte de pós-modelagem é uma coisa, por exemplo, quando a gente está procurando um candidato, lá na Acreditas a gente valoriza muito. Porque não adianta eu entregar uma caixa preta e falar, está negando o cliente.
Depois o cliente me liga e fala, por que eu fui negado? Eu vou falar, não sei. Apareceu aqui que você foi negado e eu neguei. O sistema falou isso, tá O negado. sistema falou, tá aqui. Ainda a galera implementou ultimamente, a gente está fazendo uns testes, né, com um algoritmo que a gente fez de reprovação automática, e aí eles colocaram na plataforma, reprovado por Data Science. Eu estou morrendo de medo de aparecer um monte de analista lá na minha mesa. Por que você reprovou este cliente? Não eu vou falar, a meta no vixe. final do mês. Data Science está reprovando todo mundo. Foi hoje o deploy. Eu fiquei, nossa. Eu lembrei, vocês estavam falando de resiliência e esse tipo de coisa. Eu lembrei de um tempo atrás, eu trabalhei num banco, aí, num grande banco aí, que estava passando um momento muito difícil aqui no Brasil, e cuidava ali de BI, CRM, a gente chamava ali de PRM, que era todo o conceito de CRM para prospect, né, para aquisição. Então, aquisição. E uma porrada de análise, uns 6 meses de trabalho também, estatístico, matemático e tudo mais, provando alguns indicadores de alguns investimentos. Então, a gente levou para um board, assim, que tipo de produto tinha que investir mais, que tipo de produto tinha que tirar um pouco o pé do acelerador. Tinha uma série de direcionamentos de negócio, assim. E quando a gente apresentou tudo para o board, teve um rapaz lá, um sessentão ali, que olhou e falou assim, eu estou há 20 anos aqui, eu nunca vi isso. 6 meses de trabalho, assim, que foram desconsiderados em uma frase. E aí a gente volta para a nossa mesa e falava, caramba, mas está certo isso que a gente está fazendo, a gente acredita nisso. Faz um double check, valida e tal. Board de novo, vamos lá. E aí um outro pau na gente. Não, mas isso não é assim, porque e a greve, isso, você não considerou isso, você não considerou aquilo. Volta para dentro de casa, não sei o quê, mais uns 15 dias, mais uma reunião, vamos lá de novo. A gente foi mudando um pouquinho o jeito de contar, mas o produto final a gente não tinha mudado, porque a gente acreditava muito nele. Até que aquilo foi aceito, foi mudado, e você consegue mensurar a ROI e conseguir. Então, essa parte de como contar as coisas, de como levar isso para frente, não é uma caixinha preta, tem que explicar para todo mundo como é que foi feito o passo a passo, é extremamente importante para o decisor de negócio, para um boarding, para alguma coisa, conseguir dar mais credibilidade para a área e tudo mais, né? Eu acho que assim um ponto, né, que queria colocar justamente nisso, né, quando a gente percebeu que mudou aquela mentalidade de não acreditar para demandar, né? Isso foi para nós o seguinte: a gente, claro que o machine learning ele gera um número, né? Fala para nós, por exemplo, quanto a gente vai vender em X região. Enquanto esse número não significa, a gente não coloca ele no processo, no nosso dia a dia, realmente ele não significa nada para ninguém. Mas, por exemplo, a gente pegou, só para dar um exemplo, a gente pegou esse número como inteligência de mercado mesmo, né? Não era vendas, a área que eu cuido também. A gente pegou esse número e falou, olha, se a gente tem 100 caminhões de prospecção para vender na região do Rio, isso significa que a gente tem potência. A gente primeiro dividiu ele em segmentos, aplicações, para fazer mais sentido para o vendedor. Desses 100, né, eu consegui falar, só fazendo uma ligação histórica, né, dizendo, olha, você tem potencial de vender 30 caminhões para segmento de construção. Aí a gente pegou esse 30, a gente falou, a gente quer participação de 30% nesse segmento. Então, eu tenho o potencial de vender 9 caminhões. Vender 9 caminhões significa, tendo em vista, né, conversão de lead e tudo mais, você tem que ter pelo menos 90 clientes para visitar esse mês, para você poder vender e chegar naquele potencial que a gente detectou. E depois eu gerei uma lista para ele de 90 clientes de construção para ele poder visitar naquele mês. Então, quando eu falei para ele que tinha potencial de 100 caminhões, que não significava nada para ele, é uma coisa, né? Mas quando você fala, olha, você vai vender 9 caminhões para construção com essa lista, é outra coisa. Então, a gente mesmo, que não acredita, né, nessas ferramentas, tinha que traduzir para ele numa forma muito prática, para ele realmente abraçar e dizer, tudo bem, vou tentar, já que você me entregou, né? Como usa aquilo, né? Não Exatamente. Só informação pela informação, mas até direcionar o que ele faz com ela. Exatamente, isso fez toda a diferença, Tem eu acho. um conceitinho aí, se você der uma googada, começar a falar Big Data, esse mundo todo, Data Science, o pessoal falando hoje do Storytelling, todo mundo sabe que é a coisa mais importante aí, né? O Data Storytelling, né? Um novo... Como é que é esse Data Storytelling no dia a dia? Você identificou uma coisa, agora você precisa explicar para alguém que alguém tem que aprovar aquilo para ir para o ar. Como é que você monta esse seu flow, assim? Como que você geralmente leva essa apresentação? Lá dentro já é um ambiente mais técnico, até em outras empresas que de repente você conhece, já é de um jeito mais técnico,
ou de um jeito muito prático, alinhado ao negócio, como o Ebru citou agora aqui? Eu acho que a gente tem várias formas. Então, dependendo do público, a gente apresenta certas coisas. O que a gente percebe muito é o poder da visualização do dado. Então, na verdade, por exemplo, o que a galera de negócio quer entender é, beleza, tem esse número, sei lá, você me deu uma probabilidade, essa pessoa tem 10% de probabilidade de ser rejeitada. Então, a chance dela ser aprovada, sei lá, 10% de chance de ser aprovada, pronto, melhor. Então, beleza. Por quê? O que aconteceu aí? E o que eu posso fazer com isso? Então, beleza, a gente estudou aqui. O que a gente faz? A gente faz bastante testes exatamente nessa parte de, beleza, acabei, tenho esse número. Como é que eu posso mostrar esse número para a galera de negócio para que eles entendam que isso aqui é valioso? Então, como eu posso fazer testes offline, em que eu pego dados passados de, sei lá, do tempo que eu não estava treinando, ou um dado daquela semana ali, e eu rodo meu modelo naquele dado, e quanto que ele acertou, sabe? Então, ou será que eu posso testar o meu modelo só com uma parte da operação de pesquisa? Será que eu posso testar o modelo, a galera vê a resposta, e aí eles falam, beleza, tá certo, tá errado, tipo o Google lá mandando você identificar caminhão na hora de ver. Exato. Na hora de você responder o CAPTCHA, né? Identifique caminhões. Pode ser que ele já tenha aquela respostinha, né? Ele estava usando você para ver. Então, lá na Acreditas, a gente tem essa vantagem de ter uma operação, a gente tem a parte de empréstimo de ponta a ponta ali, e tem a operação lá. Então, a gente sempre pode pedir também para eles validarem para a gente. A gente pode fazer N tipo de testes, dependendo. Teste AB. Então, tem uma regra doida aqui e tem o nosso algoritmo que também a galera não está. Então, vamos pôr em teste AB. Vamos fazer aqui, ver os dois, fazer eles competirem, né? E aí, depois, se vocês quiserem, eu posso explicar mais sobre isso. Mas vamos ver os dois aqui e vamos dar uma chance igual para cada um deles, para eles serem testados igualmente. Vamos ver quem ganha. Qual é a métrica que a gente quer otimizar? E acho que essa parte de entender o negócio é que ela é extremamente importante, porque o que eles querem otimizar? O que a gente quer responder com esse algoritmo? E aí tentar mostrar isso com gráficos e com mais dados ainda. Então, dados do período, colocar em produção. Mas alguém tem que acreditar, senão Mas você... é bem prático, então, né? O que você está falando, assim, não tem um storytelling conceitual, a gente analisou, é muito prático, está aqui, coloquei no ar, testei, isso aqui deu certo, mexemos para cá, aí deu mais certo, isso aqui deu errado. É uma coisa bem Eu acho que always on, assim. A hora do storytelling é antes de ficar Antes pronto. de começar. Isso, antes de começar. Legal. Então, beleza, a gente tem até alguns canvas que a gente usa lá. Eu acredito que essas coisas, o problema é esse. Então, aí essa parte é antes, porque a hora que a gente terminou, então a gente já investiu um tempão aí, sei lá, foi 3, 6 meses. É para vender o que você está pretendendo fazer, e não depois que ele está feito para você comprovar ele ou validar que ele está realmente funcionando ou não. Porque senão são 3, 6 meses de uma... Eu acho que ainda tem, tá? E já acho que tem ainda lugares que a galera faz e aí depois tem que vender mesmo. Mas eu vejo assim, na Acreditas, a hora que a gente já terminou, é uma parte de, beleza, agora eu vou testar bem na prática mesmo para ver se está rolando ou não. O storytelling vem na na aprovação de... Mas eu acho que tem empresas que sim, o storytelling tem que ocorrer no final. E eu acho que essa parte do storytelling a gente usa mais para a galera que vai ser impactada pelo algoritmo. Então, por exemplo, esse exemplo de rejeição de crédito. Existem analistas de crédito. Eles estão preocupados se eles vão perder o emprego dele para o algoritmo. E aí a coisa que eu tenho que dizer para eles é explicar como o algoritmo funciona, que a vida deles vai ficar mais emocionante, porque agora só vai vir umas coisas bem mais complicadas para eles. Então, aí que entra essa parte de storytelling para eu contar. E os team leaders, né, desses outros times de analistas, eles vêm me chamar e falam, Bárbara, eles querem entender o que está acontecendo aí. E aí eu tenho que, né, ter lá um jogo de cintura para explicar para eles que eles não vão perder o emprego deles, que ainda vai continuar e que a gente precisa deles também. Não mesmo? Não mesmo? Não. Não é agora. Como é que é? Como é que é o sentimento, Leda, pessoal que chega ali para o curso, o pessoal que está buscando isso, não só para quem chega lá no curso, mas você certamente tem um conhecimento do mercado. A galera tá com medo de perder emprego, assim, tem muita coisa que é automatizada, a máquina responde muito melhor que a gente, muito mais rápido, mais eficiente, e existe esse receio mesmo no pessoal? Você sente isso na conversa?
Olha, assim, a gente estuda bastante o futuro do trabalho que está sendo publicado e tal. No nível das publicações, eu acho que existe esse medo. No nível do dia a dia, não é esse o maior motivador das pessoas estarem lá, assim, sinceramente. Eu acho que todo mundo está entendendo as possibilidades do nosso tempo. O que é possível fazer se eu adquirir uma nova competência? Aonde eu posso usar isso? O que pode melhorar o mundo? O que pode melhorar o meu trabalho, sabe? Acho que as pessoas, elas são, em geral, são sempre otimistas. Elas não estão fazendo isso por medo, elas estão fazendo isso porque tem uma motivação intrínseca de evolução, assim, sabe? E eu acho que é real que muitas das soluções que os cientistas de dados trazem, eles transformam os papéis, vários papéis que são exercidos hoje. Você não faz da mesma forma. E talvez é muito possível que alguns desses eles sejam, vamos dizer assim, eliminados, né? Pelo menos como eles são hoje, né? Mas ao mesmo tempo, existem uma série de outros que estão surgindo, né? E existe uma possibilidade real disso. Então, assim, tem várias... Sobre o futuro do trabalho, em geral, a gente é bem mais distópico, assim, né? A gente tende a olhar para caminhos que são mais pessimistas, né? Mas até, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, no ano passado... lançou um report que eles lançam cada 2 anos sobre o futuro do trabalho, né? E eles falam que 75 milhões de empregos, de profissões e empregos hoje, eles devem sofrer eliminação ou substituição nos próximos anos, mas eles veem um forecast positivo de criação de 150 milhões de novos, né? Então, a balança ela tende a ser positiva. Boa. Ninguém sabe exatamente como que vai ser isso. No geral, assim, eu acho que em várias aplicações a gente ainda está vendo aplicações que elas são muito, muito específicas, sabe? Não tem aquele algoritmo que vai vir assim e vai, tipo, pronto, agora resolveu isso, toda uma classe de trabalhadores vai ser deslocada de um dia para o outro, sabe? Acho que a gente está num processo evolutivo. Aí quem escolheu... O caminho, né? Caminhos escolher ser pessimista ou otimista. É, isso aí. Se a gente for olhar um pouco menos as empresas que vocês hoje trabalham, é muito mais o mercado em si, principalmente falando de comunicação, marketing, que é um mercado de vendas, probabilidade de venda, é um mercado de forte atuação e que olham bastante para esse modelo. Tem um mercado financeiro que olha muito forte toda essa parte de aprovação, crédito, isso há muitos anos. Os bancos certamente têm áreas enormes de pessoas que eram matemáticos, depois estatísticos, hoje data science, vai mudando o nome, mas tinha já essa função. Seguradoras aí, né? O pessoal que trabalha com seguro, seja ele qual for, telecom, tem lá também uma série de coisas, uma série de segmentos que são bem desenvolvidos. Mas até para essas marcas que trabalham nesses segmentos, quando a gente fala de comunicação, vendas e tudo mais, tem uma iniciativa de se trabalhar com tudo isso. Tem uma porrada de agência hoje no mercado de comunicação que muda seu nome, né? A agência X, agora é a agência X, Big Data Analytics. Agora a agência Y, Data Driven, sei lá o quê. Tipo, como é que vocês entendem um pouco no mercado de comunicação, de chegar ao cliente final? Né? Tem uma porrada de ferramenta hoje, marketing digital permite a gente fazer 200 campanhas simultâneas com teste AB e tudo mais. Mas como é que vê a aplicação de fato disso, a maturidade desse mercado nisso, como eles estão atuando? Está mais ainda num discurso? Já tem muito case real acontecendo? Como que vocês veem isso expandindo para o mercado de comunicação? E aí fiquem à vontade para quem quiser falar. A minha observação é a seguinte, até que teve uma experiência muito recente, né? Semana passada eu fui fazer um curso justamente para entender data-driven marketing, né? Eu pensei, olha, deve existir várias coisas que a gente ainda aprende, então eu fui fazer esse curso. E aí começou a aula dando exemplos, né? Casos de sucesso nesse sentido. Só que, para mim, até que fiz essa pergunta para eles também, para mim não era o que eu estava pensando, data-driven marketing, e ele estava apresentando como caso de sucesso. Ele estava apresentando as coisas que se faz antes de lançar uma campanha. Olhar qual é o segmento, qual é a idade da pessoa, qual região, se é masculina, feminina, o que... Sabe, são coisas básicas que você faz antes de lançar a campanha.
Para mim, data-driven não é bem isso, né? Para mim, é justamente totalmente outra coisa. Eu falei, mas isso é que tudo, você tem uma ideia de uma campanha e você vai analisar aquilo que você quer montar. No meu caso, no meu pensamento, existem oportunidades e riscos e várias coisas no meu mercado e, através dos dados que eu tenho, eu vou detectar eles e vou montar campanhas para atingir melhor essas oportunidades. Então, esse conceito, acho que não é tão maduro ainda. E imagina que isso foi um curso de data-driven, sabe? Então, acho que esse conflito existe. O pessoal ainda está preso na big idea. Nós tive uma idea que minha área de criação, planejamento, pensou em algo tão bacana, vamos defender ela. E não ao contrário. E aí, claro que você vai achar dados para justificar aquela sua ideia. Não tem jeito. O número se apresenta do jeito que você quiser. Você defende o que quiser com o número. Exato. Então, acho que nesse sentido, eu não acho que a gente está ainda no ponto que deveria. Mas isso foi totalmente a minha experiência, assim. Eu não tenho tanto conhecimento sobre o estado disso no mercado de comunicação, mas partindo do princípio que a gente está muito conectado com empresas de alta tecnologia, né, na Terra, assim, nosso ecossistema costumam ser empresas como Creditas, Nubank, Grupo Zap Viva Real, enfim, que eles já têm estruturas bastante maduras, assim, né? Nasceram com isso, né? Já meio que nasceram com isso, assim. Eu presumo que esse mercado esteja bem atrás, assim, bem atrás, porque essas empresas estão aprendendo ainda como fazer, sabe? E eles têm tipo pessoas muito boas, assim, muito capacitadas, e eles estão entendendo um monte de coisa ainda. E assim, a natureza bom, mercado em transição de comunicação, né? Pô, essa competência de falar com o consumidor, de criar histórias, etc., ela é muito válida, e ela levou o mercado de comunicação ao auge dele por muito tempo, né? Mas é uma competência completamente diferente. Dessa aqui, sabe? E ela precisa ser alinhada, né? Também não é só o técnico e tudo mais. Óbvio que tem que ter tem um valor e um peso enorme o criativo, a ideia, a BAD, o engajamento. Mas é um tech e soul, né? Junto ali dentro. Tem um lado técnico, mas tem um lado do engajamento da comunicação. Posso abusar de você? Fazer uma pergunta? O JP da Rentes está aqui com a gente hoje aqui também. Você tem bastante contato com essas pessoas do mercado. A galera busca, né, vocês ali para uma série de coisas e principalmente comunicação. Você consegue falar um pouco da tua percepção sobre esse mercado em si? Por favor, abusando aqui, a gente fazendo pergunta para a galera aí. Não, beleza, vou compartilhar o que eu capturei da Por favor, valeu. Que eu vejo também lá na Rentes. Bom, a Rentes é uma empresa que está tentando juntar as duas coisas, né? A gente é uma empresa que nasceu com o Media Mobile e agora a gente está capturando os dados dos devices que a gente tem a nossa tecnologia instalada, que são uns 22 milhões mais ou menos, para transformar isso em dados de comportamento do consumidor offline. Então, a gente está exatamente fazendo essa transição e colocando os dados na frente das campanhas para, então, veicular as campanhas que a gente quer, voltadas para a marca, para a história que eles querem contar. Basicamente, é isso que a gente está fazendo. Então, e a tua percepção das demandas que chegam ali para vocês, de pergunta, de estudo e tudo mais, assim, entende que o mercado está mais maduro já, todo mundo procurando esse sentido, independente se sabe exatamente no começo a você pergunta, falou que era para falar a verdade, né? É verdade. Então, aqui não tem... Aqui não tem barreiras, por isso que é íntimo, a gente não está num auditório grande, é poucas pessoas. A verdade é que não. Assim, o que eu vejo, o que eu ouço é que chegam briefings muito parecidos, né? E que, assim, do que eu vejo, tá? Assim, chegam coisas muito parecidas que não necessariamente estão prezando pela inteligência, por um objetivo que tenha uma prévia análise dos dados, mas por uma terceirização do objetivo que foi passado para ele da campanha do marketing, e a gente se vira para fazer isso lá dentro. Então, a gente está começando a fazer isso com o cliente, está mudando o perfil, enfim, das pessoas na empresa, de time, e até do produto, né, para explicar isso melhor para o mercado e para as pessoas. Mas o que eu vejo é que está bem no começo ainda. Está no começo, essa é a nossa percepção, mas o que eu... Né,
O Bob, se estivesse aqui, ele ia falar, mas eu vejo o copo meio cheio, tem o meio vazio, mas tem o meio cheio. É que o pessoal está se mexendo para, né? Sim, então, não, isso sim. Tá todo mundo se mexendo para isso enfim, até chegar num nível... Tanto tá que assim, a aceitação das campanhas que a gente leva com base em dados não é tão difícil quanto a Ebru. Então, o que a Ebru contou. Então, assim, as pessoas, quando a gente embasa as nossas hipóteses, né, de cobertura da audiência e de resultados para o cliente, a gente tem uma pessoa que geralmente entende e quer apostar naquilo, tal, porque já enfim, a gente acredita, já mudou, né? ali já o jeito acredita naquele de mindset. comunicar. Mas o briefing não vem, não. As pessoas estão, acho que toda empresa tem que ainda não tem uma rotina data-driven, uma cultura data-driven, né, implementada, como as empresas mais novas aí que nasceram já nesse mundo, tem certamente 1, 2 ali dentro que estão lá desbravando esse caminho, né? Porque é um caminho, não tem algumas coisas que não tem muita escolha, né? É um caminho. Posso aproveitar o microfone aqui? Lógico, uma pergunta para a por Bárbara favor. que eu estava querendo fazer faz um tempo já. A gente está se organizando nesse sentido que eu estava te contando. Eu queria saber, dentro das squads e dentro do time, como você, que assim precisa do dado o mais disponível possível e tal, você se organiza com o teu time de engenharia de dados, com o teu time de infraestrutura, para que você tenha o ferramental e o desempenho necessários para que você consiga fazer as suas entregas. Tudo que eu vou te falar agora é teste. E pode ser que daqui a uns meses você fale para mim e eu fale, não, isso aí nada dá certo. E aí eu mude de ideia de novo. Porque, tipo, ano passado eu tinha uma ideia e eu achei que ela ia dar certo, hoje eu já tenho outras ideias. Tá? Então, eu vou falar para você. Pode ser que você me veja algum dia em algum outro lugar e você me pergunta para ver se deu certo. E eu sempre pergunto isso também para as outras pessoas que estão fazendo teste, porque eu acho que está todo mundo aprendendo ainda, né? Então, a gente, um tempo, ficou muito colado com o time de Data Engineer, e eles que constroem a arquitetura que a gente usa, e a gente acreditava que era isso. Só que a gente começou, como time de Data Science, a construir mais modelos do que eles tinham capacidade de colocar em produção, por exemplo. E eles começaram a virar gargalo. Então, a gente começou a migrar no modelo em que eles constroem serviços e que o time de desenvolvimento que a gente está trabalhando, então, eu estou no squad de aquisição. Então, o time de dev do squad de aquisição tem a capacidade de usar esse serviço de deploy, e aí eles vão me ajudar a implementar. O futuro disso, que eu estou lá desenhando com o team leader de Data Engineering, e eu espero que ele apresente em algum lugar por aí, que eu falei, nossa, está muito bonito, é que o próprio cientista de dados tem autonomia de colocar em produção as suas coisas. Porque eu acho que hoje é um dos maiores problemas que a gente tem. Eu fui lá, terminei, lá e quero testar. Fiz testes offline e eu já convenci todo mundo que vai rolar e que é melhor do que o que a gente já tem. Como é que eu coloco isso em produção? Agora, eu preciso esperar entrar na fila do backlog do dev ou do data engineering. Então, hoje, o que a galera de data engineering está fazendo é com que a gente seja o responsável também pelas nossas tretas. Então, beleza, eu criei um modelo, eles vão criar toda a arquitetura para a gente conseguir fazer deploy sozinhos. Então, do mesmo jeito que eu fiz a minha pesquisa, e eu faço minha pesquisa sozinha hoje, eu ter essa autonomia para também conseguir colocar no ar e conseguir colocar no ar sozinho. Meio que uma estrutura, um data as a service, assim, ele está lá e você pode tentar Exatamente. de alguma maneira, num plug and play, não é tão simples assim, mas num plug and play nessa linha. É um caminho. Um pouco mais complexo que isso, mas é tipo isso. Certamente. Mas é bem isso. E aí o que o moço lá tá, o nosso que a gente quer caminhar é para esse mundo. Hoje, o que a gente está sofrendo é esse problema, em que, como a gente depende desses outros times, hoje o que eu falo até para a galera, o time de Data Science não entrega valor sozinho. Hoje a gente vai, faz as coisas, se a gente fizer uma análise, ok, beleza, mas se a gente quiser entregar um produto de dados, a gente não faz sozinho, porque a gente não tem skill, e a gente já fez, tá? Não acreditas. Eu já fiz. Eu já cheguei a implementar modelo em Ruby, em Python, tudo que era coisa, porque eu queria testar aquilo e eu tinha expertise porque eu fui dev. Mas se eu for montar um time de todo mundo que foi dev,
é um profissional difícil. Hoje no meu time tem um físico, tem pessoas de computação, tem um engenheiro civil, mas se eu tiver que todos eles têm um background de código muito bom e não sei o quê, e DDD e testes, coitado, a pessoa já tem que saber um monte de coisa. Se ela ainda tiver que ser um dev fenomenal, vai ser muito difícil eu contratar. Então, a gente começou a passar isso para Data Engineer. E hoje a gente provavelmente vai voltar no mundo em que isso ficava com a gente, só que com Data Engineer nos apoiando, construindo essa plataforma em que a gente pode ter um Data as a Service. Alguma coisa nessa linha. Essa multidisciplinaridade aí como profissionais, quando montam um time de trabalho, você tem o cara que estuda, você tem o cara mais técnico, tem o cara que programa, você tem um cara de negócio, você tem um físico, você tem alguém que não entende nada daquilo, está lá só para tumultuar o ambiente e pensar diferente. Acho que é o segredo, né? Você tem que ter um time multidisciplinar na sua equipe, né? Imagino que... Na verdade, eu acho que essa é a maior característica assim, do nosso tempo, né? Para realmente criar valor em alguma coisa nova, você precisa ter uma visão super generalista, porque você está dialogando com várias perspectivas diferentes de mundo, né? E você também precisa ter uma especialidade dentro desse fluxo, né? Então, assim como o Data Scientist não faz nada sozinho, o designer de experiência não faz nada sozinho, o Product Manager não faz nada sozinho, o analista de negócio não faz nada sozinho, né? Então, também isso está mexendo muito com o modelo organizacional, com a forma como as empresas se organizam, né, para gerar valor, porque é uma transição bem interessante assim de acompanhar. E inclusive dos cruzamentos mais legais assim, que gera mais inovação, é o de design de experiência com ciência de dados, né? Porque muitas vezes você busca resolver um problema da experiência, mas para resolver um problema da experiência e uma experiência que ela é individualizada, você precisa do cientista de dados. Então, esse cruzamento, para mim, ele é um dos mais legais, assim, e interessantes de ponto de partida, né? Qual que é o ponto? A gente falou antes, né? Qual que é o ponto de partida? Para muitos negócios, talvez para a maioria, o ponto de partida seja a experiência da pessoa, né? E os problemas que são identificados no nível da experiência, você pode procurar respostas que uma modelagem pode trazer, né? Você querendo ou não, você tem um ser do outro lado que está consumindo aquele teu produto, seja ele B2B, B2C, é um consumidor ali, uma pessoa ali que está consumindo o teu produto e você tem que ter essa camada de experiência para facilitar até a coleta de dados, né, para você poder depois estudar e para, de fato, responder de uma maneira massiva, mas individual e personalizada, né? O Google, inclusive, se vocês procurarem, não vou saber qual que é a URL específica, mas tem um site lá, uma das páginas de conteúdo do Google que é UX e Data. Não vou lembrar o nome exatamente, mas é um lugar que eles só falam exatamente sobre essa relação de design de experiências com Data Science. Muito bom. Acho que, assim, para encerrar um pouquinho, já estamos no limite, aí nosso conceito aí de Just a Talk é ser um papinho aí de 1 hora, todo mundo tem compromisso, tem uma noite ainda que dá tempo aí de ser vivida. Dentro desse nosso conceito aí, isso é para a gente fazer algo bem profundo e então, últimas perguntas, era essa. Cientista de dados tem vida? Nas férias? Quando tira férias, talvez? Outro dia eu estava perguntando para o meu amigo, assim, porque ele estava estudando pra caramba, fazendo desafios, né, no Kaggle. Aí eu falei, cara, como você faz isso? Me ensina, porque eu não sei também. Tipo, por exemplo, eu fiz mestrado e hoje eu sou noiva, né, moro com o meu noivo, e eu agradeço muito que o meu noivo quis fazer essa disciplina do mestrado comigo, senão acho que o meu namoro tinha acabado. Ele entendeu a realidade. Foi na disciplina de Machine Learning, ainda bem que o meu noivo, a gente se conheceu na faculdade, né, eu fiz Sistema de Informação, ainda bem que o meu noivo deu a doida lá, sei lá, nele, e ele quis fazer essa disciplina também, depois ele falou, não quero fazer mestrado não, isso aí não quero. Aí eu falei, nossa, ainda bem que você fez, porque em vez da gente namorar, na verdade, a gente ficava na casa dele fazendo algoritmo. E aí a gente... Foram 6 meses, mas eu passei na disciplina. Ele foi a minha dupla. Muito bom. Você vê, né? Tem que casar com o moço. Qual que é a probabilidade desse casamento acontecer? Mas eu acho que tem uma parte de compreensão, assim. Tipo, eu acho que dele, da minha família muito toda, bom. que faz parte. Vamos lá, que 5 ou 6 levantaram a mão, isso é ótimo, mas vamos para a discussão. Quem que está com o microfone aí? Ou vai? Fica à vontade. Legal.
Pode falar. Acho que vai sem o microfone, então, aqui. Tá sem? Então, vamos levar o microfone lá. Vai. Boa noite. Eu não sei se eu cheguei atrasado, não sei se vocês abordaram, mas qual que é o impacto da GDPR na profissão de vocês agora? Porque isso vai, de uma certa forma, limitar o Big Data. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Está sendo falado Obrigado. isso na política de segurança de dados dentro da Mercedes? O pessoal já chamou atenção para isso? Claro, está sendo falado, sim. A gente está... na verdade, é mais um assunto para não fazer algumas coisas, né, assim dentro. Eu vejo isso assim, mais um desafio para nós, porque claro que a gente tem que considerar toda a parte de tudo que existe da regra, da lei, mas a gente está discutindo junto com a nossa área de segurança de dados, TI, tentando explicar, tentando ficar dentro das regras que a gente tem, corporativa também. Tem muita coisa que a gente não pode fazer, não pode, sei lá, guardar dados na nuvem ainda, né? A gente tem várias coisas assim super restritas, mas mesmo assim, dentro do ambiente que a gente tem, a gente faz o que a gente está querendo nesse assunto. Acho que não tem ainda não tem impacto direto ainda lá dentro. Ainda, até porque a gente está ainda muito no começo, né? Tem muita questão ainda sobre isso em aberta, mas a lei vem forte. Acho que tem muita gente que eu vi aí, amigos e tudo mais, indo para a Europa fazer certificação com relação a isso, para voltar e trazer isso para o Brasil. Acho que se ainda não tem, vai ter em breve, assim, vai ter. Mas ainda acho que não é mesmo a pergunta. Vai entrar em vigor, né? Fê, diga lá. No começo, agora eu estava falando que 10% do trabalho é a parte do estudante. Eu chutei, hein? 10% é trabalho árido e tal. Isso eu até acho que é um pouco do reflexo de como isso está em evolução, tem muito mato para tirar ainda. Enfim, vindo você conversando, os pontos que você colocava, eu ainda vejo uma coisa bastante técnica. Eu sou uma pessoa de planejamento e comunicação e eu fico me perguntando se faltam tradutores para poder construir pontes entre o técnico e o psicológico. Então, alguns pontos que você colocou. Aí você entender o que está pensando a pessoa, né? O business é importante, mas além do business, o psicológico, né? Então, entender a cabeça das pessoas é construir essa ponte entre o que as pessoas pensam, o que elas fazem, a economia comportamental, por aí vai. Mas, enfim, ainda tem esse gap, né? Eu sinto que tem uma distância muito grande entre essa parte técnica, né? O que você acha disso? Faz sentido? Só ajudando, tem uma porrada de gente em parte de marketing de comunicação usando neurolinguística, né? Estudando muito assunto sobre isso e aplicando uma porrada de estudo de dados com relação a comportamentos para isso. Não sei se você tem um tradutor, assim, acho que essa é a pergunta para ele. Tem um tradutor do teu lado técnico para um lado de comunicação, alguma coisa assim, dentro do teu ambiente lá, do teu dia a dia? Não, e eu acho que esse é até quando a gente vai fazer uma entrevista, por exemplo, e a gente está com, por exemplo, uma vaga aberta hoje na Acreditas. E aí, esse é um ponto muito forte para mim numa entrevista. A pessoa é boa tecnicamente, legal, mas ela consegue passar o conhecimento técnico dela de uma maneira que ela consiga explicar para uma pessoa que não tem o mesmo background que ela. E eu preciso entender se a pessoa tem esse skill, porque eu preciso dele hoje, no meu contexto, lá dentro. Pode ser que tenha empresas que tenham menos necessidade de um profissional que tenha esse skill tão forte assim, porque, sei lá, outra pessoa que vai, vamos dizer assim, entre aspas, vender o produto. Mas eu preciso explicar para a galera, eu preciso participar de reuniões de produto e ser capaz de explicar para eles, sem ter que passar todo o techniquez, o que o meu algoritmo está fazendo e o que ele vai impactar. Hoje, é o próprio cientista de dados, no meu ambiente, tá? Ele é o tradutor. Mas eu acho que tem espaços em que existe uma pessoa, por exemplo, de produto, ou alguma outra pessoa que tem esse background também, e que é um background mais misto, não tão forte técnico, e que conversa com essa pessoa, entende o que está acontecendo ali, e é ela que passa. Então, eu sei que tem empresas, e aí, de novo, vem do problema da profissão ser muito nova e não está assim, nossa, o cientista de dados faz essas coisas. Hoje, o cientista de dados faz N coisas. E eu gosto de dizer que a verdade é que a minha profissão é resolver problemas usando dados. E é isso que eu faço.
Não, mas, tipo, tem algumas... Eu recomendo às pessoas que estão procurando emprego em Data Science, depois, se alguém estiver procurando e quiser falar comigo, não caiam em ciladas. Tem algumas coisas que você não deveria estar fazendo. Mas é só isso. Aqui também tinha gente que... Só fazer um levantou a adendo mão. rapidinho. Em empresas de tecnologia também já um pouco mais maduras, eu vejo muito o Product Manager fazendo esse papel. Né? Porque ele está, junto com o grupo, definindo as funcionalidades do produto, etc. E se tem alguma funcionalidade que, para ela exercer o seu papel, né, dentro do produto, ela está fortemente apoiada em alguma modelagem, por exemplo, ele é responsável por fazer o alinhamento com todos os stakeholders, sabe? Então, isso é mais comum dentro de empresas de tecnologia. No mundo de comunicação, acho que é mais difícil, às vezes, paralelo, porque até a forma como ele se organiza é diferente, sabe? Então, Diga lá. Bem, primeiro, brand content, eu estou desenvolvendo uma trilha de LGPD, quem quiser interessado, eu estou em Nova Brabantá, eu faço a curadoria dos conteúdos lá. Então, a gente está fazendo um countdown, de hoje até a lei entrar, quais são as necessidades que as empresas têm. Então, é um time multidisciplinar, com advogados, com pessoas do mercado, que vai contar em episódios, como se fosse uma série, até a chegada da lei. Então, quem quiser, já tem o primeiro agora em fevereiro, eu não sei a data, tem que olhar lá em Nova Brabantá. Segunda? Hoje, essa vai ser. E a segunda coisa é assim, a gente fala do time, fala de squad, mas eu acho que antes da transformação digital, a gente tem que trabalhar a transformação cultural. Como que a gente faz isso? Que é o grande ponto das empresas, quando ela fala que ela vai lá, aí o grupo vai lá e fala assim, pô, mas isso já não é assim que funciona. Eu acho que todo mundo está falando muito de transformação digital e ninguém fala de transformação cultural, né? As cabeças... Então, trabalha esse tipo de coisa para que a gente possa, aí sim, fazer uma transformação digital. Concordo plenamente. E a cultural da empresa é até de modelo de negócio, né? Para muitas empresas, uma transformação digital, uma transformação cultural, bate de frente com o modelo de negócio dela hoje, como que ela ganha dinheiro hoje. E você mudar essas cabeças, mudar essas pessoas, mudar essa organização, ela é bem complexa. É difícil falar com os donos e os boards da empresa com relação a isso, né? Ninguém quer ouvir falar, ó, teu negócio é ótimo hoje, te dá dinheiro, mas você precisa mudar ele. Tipo, acho que você também tinha alguma coisa para a gente encerrar. Vocês falaram muito de cientista de dados e engenheiro de dados. Eu trabalho com digital e eu queria entender, o profissional de analista de dados, vai ser o cara do digital, vai ser o cara do BI, vai ser um cara focado nisso, quem é essa pessoa? Quem quer responder, eu tenho uma... Esse cara, o atual hoje de BI, é isso que você está falando. Hoje o cara de BI... O cara de BI, quem faz isso? Eu queria entender melhor essa parte. olha, enfim, acho que a gente está, como a gente está num ponto de inflexão assim na história, não tem uma resposta cravada, assim, né? Vou dar minha opinião. Eu acho que eles conseguem coexistir. Eles prestam a papéis diferentes dentro de uma organização, né? Então, a grosso modo, né, a história do BI tentar explicar o que aconteceu e o Data Scientist explicar o que vai acontecer, né? E eu acho que para diferentes contextos os dois podem existir, né? Não necessariamente são papéis que se excluem. Na verdade, eu acho que eles podem coexistir. Eu escrevi essa semana, acho que ontem antes de ontem eu publiquei ali no Medium lá um texto exatamente sobre isso. Putz, quem é o cara de BI e o quão importante ele é hoje para a empresa, o analista aí hoje de Business Intelligence, e quem é o Data Science e o quanto ele pode ser importante também para a sua empresa, e eles coexistem. Para mim, não tem uma confusão assim de preferência de trabalhando juntos, mas assim não tem são papéis completamente diferentes. Eu gosto muito eu resolvo problemas através de dados. Assim, qual é o teu papel? Resolver problema. Como você vai fazer isso? Cara, tem tantas formas. Não é digital, não é offline, é tudo. Você cria dados. Vamos programar aí uma API para coletar dado que nem tinha dentro da empresa para a gente estudar ela e aí chegar numa solução. Tanto faz qual é o caminho da solução. Acho que eu acho legal, como tem uma palavra cientista no meio aí, é legal por conta disso, na minha visão. Assim. É uma ciência, você está ali estudando, testando, hipótese, validando. Acho que é um pouco disso. Na Acreditas a gente tem os dois papéis, né? Tem o cientista de dados e tem o que lá a gente chama de analytics, que é a pessoa de BI. Eu não sei se as pessoas vão ficar chateadas, mas eu acho que é basicamente isso.
E é bem isso, tipo, eles estão olhando ali o dia a dia sempre, olhando o que está acontecendo, tentando explicar o que já aconteceu, dando uma previsão meio assim, do que possivelmente pode acontecer. E a gente está muito focado em produto e tipo fazer uma previsão bem mais assim, beleza, o que a gente pode entender aqui dos dados. A gente se apoia bastante neles também. Então, beleza. Ainda mais num mundo em que a gente está se estruturando ainda essa parte de dados, e eu acho que eu ainda não conheci ninguém que falou, nossa, meus dados estão aqui maravilhosos, tudo funciona. Zero. Acho que tem... Se alguém falar isso, eu vou falar, nossa, o que você fez? Quantos anos você está fazendo isso? E aí, eles ajudam muito a gente. Então, eu preciso entender o que eles usam. Às vezes, eles fazem algum teste, e aí, beleza, se eu consigo... Hoje eu estava fazendo um teste que eles tinham feito umas regras, e eles colocaram aquilo no ar. E aí o meu objetivo era bater as regras deles. Então, eu, por exemplo, tenho um benchmark para trabalhar. Então, e aí eles ficam muito felizes, eles não ligam, por exemplo, você destruiu o que eu fiz, porque vai melhorar a operação. Então, a gente tem um foco em comum. Exato. E aí a gente trabalha muito bem juntos. Uma coisa eu tenho certeza, se um data science te apresentar um painel de dashboard que conta um monte de indicador, aqueles super moderninhos, tudo colorido, que conta o passado, esse cara não é um data science. É um puta cara de BI, talvez, mas ele não é um data science. Pessoal, acho que a gente super estourou no tempo. Agradeço muito a presença e participação de todos aqui. Acho que um tchauzinho rápido aí de cada um, assim, deixando, sei lá, talvez uma dica de como começar uma área, como, se precisar, quem quer ir migrar para essa área, ir atrás, estudar e tudo mais. Mas um encerramento. Uma última... Quer falar? Não? Achei que tinha ouvido o meu nome. Então, uma última pergunta, assim, na verdade, um tchau aí, já se despedindo, que a gente está com o tempo estourado, mas uma última mensagem aí para todo mundo. E obrigado mesmo, pessoal, aí pela presença. A gente vai levar o videozinho aí, corta aí nos pedacinhos aí, vai publicando e divulgando para todo mundo, tá bom? Valeu, obrigado. Do meu lado, acho que assim, é fato que não é uma onda, né? Todas essas coisas que a gente está conversando, profissional de data scientist, pode ser ainda uma novidade, mas não vai estar mais. Uma empresa aqui no Brasil, a gente tem 63 anos, muito tradicional, né, montadora, realmente tem da indústria, tem processos antigos. Se a gente está investindo e realmente acreditando muito toda essa transformação digital, acho que todos os setores, todas as empresas também vão, ou já começaram ou não vão começar a atuar dessa forma. Então, não vejo isso nem como uma tendência hoje. É nossa realidade. Uma cultura que vai mudando, né? Uma cultura que vai mudar. E acho que quem está aqui hoje já está fazendo parte dessa mudança de uma forma mais ativa. Então, os meus parabéns também para quem está aqui ouvindo a gente, né, às 9h da noite. E agradeço muito o convite, Denise, obrigada. Foi um prazer para mim realmente estar aqui com vocês. Dividir pouca coisa que a gente aprendeu até agora, né? Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, o que eu acho legal assim de compartilhar é que como é tudo muito novo, né? Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está para trás, né? E que a gente, que falta muito para a gente conseguir entender e ser visto, de repente, como profissional de dados ou qualquer outra coisa que cada um almeja, assim. Mas o que eu acho, a mensagem que eu digo é que tá todo mundo atrás, assim. Realmente a gente está num momento em que todos estamos atrás. Então, cada um que dá um passo à frente se distingue muito dos outros. E o que eu acho mais legal são as combinações não óbvias, assim, né? Então, quando você sai da linearidade, você abre espaço para também se tornar único no mercado e nas coisas que você faz, né? Então, um profissional, por exemplo, a gente já teve um médico de 57 anos, diretor do Beneficência Portuguesa, que passou pelo nosso bootcamp de Data Science, né? E é muito legal assim ver, porque seria assim, um Data Scientist ele pode fazer muitas coisas, assim, mas um médico que adiciona uma competência de Data Science, talvez só ele consiga ver algumas coisas dentro desse campo que nunca um Data Scientist que não tivesse um background em medicina conseguiria ver. Eu acho que cada um pode aplicar essa máxima para onde tem assim, tipo,
a experiência que você traz ela é muito válida. Se você combina isso com essa nova skill, assim, com esse novo conjunto de competências, quando eu fiz, assim, eu desmistifiquei muitas coisas sobre o que é isso. Assim, geralmente você acha que é meio que magia, assim, e tal, e não Caixinha é assim. preta. Não é, dá para entender. É difícil, é complexo o negócio. Não é assim simples, né? Mas dá para entender qual que é o funcionamento, sabe? Então, bom, é isso aí, assim, e é um diferencial muito grande no mercado hoje. Você combina profissionais. Eu sou um ótimo vendedor. Se você se aprofundar em data science, você vai ser único no mercado, sabe? Então é muito bom, assim, é um momento muito, muito bom para isso. E eu acho que abre portas também. Tipo, a gente tem pessoas da Terra lá na Acreditas que não estão trabalhando, por exemplo, com ciência de dados, mas estão trabalhando com outras coisas. Eles que fizeram bootcamp de ciência de dados. Então, tipo, abriu a mente delas, mas não necessariamente porque elas queriam mudar de área, elas queriam entender mais sobre aquilo. E eu acho que tem muito... apesar de parecer um negócio muito difícil, que é um profissional unicórnio, eu acho que nunca é tarde. E é difícil, mas não é impossível. Então, tem bastante coisa para aprender, sim, mas eu acho que, mesmo independente do seu background, é possível você aprender e entrar no mercado. Então, eu acho que eu sempre digo isso para as pessoas, tipo, terminou o bootcamp, a pessoa acha que vai ter que fazer mais 3 coisas, fazer um mestrado, não sei o quê. E não. Por exemplo, eu hoje, quando vou procurar um profissional, para mim, não ligo se a pessoa tem mestrado ou não. Eu quero saber se ela sabe aplicar ciência de dados para resolver um problema. E essa é uma pergunta que tem lá nos meus filtros. Então, beleza, eu quero ver o que a pessoa respondeu, que ela aplicou o que ela aplicou, técnicas de machine learning e estatística para resolver um problema. Como ela fez isso. Eu quero mais saber do mindset dela e não interessa muito qual que é a formação dela. Hoje eu estou até procurando uma pessoa diferente, tipo, talvez uma pessoa de economia, para fazer parte do meu time. Tem bastante gente dessas áreas que são mais diferentes e que viraram cientistas de dados para fazer parte desse mercado que está muito necessitado mesmo. Tipo, paga bem, gente. Não, Muito bom. Realmente muito bom. Assim, é um Muito mercado bom. quente, vale a pena. Eu costumo brincar falando que todo mundo cozinha, né? Quantas pessoas fizeram culinária? Então, é uma coisa meio assim. Hoje, não importa qual é a tua profissão, qual é a tua função, você vai ter que ter um pouco de conhecimento de dados, de máquina, do que elas fazem, porque elas vão estar presentes no nosso dia a dia, se já não estão há pouquíssimo tempo aí para frente. Pessoal, muito obrigado. Eu queria só deixar aqui, a gente organiza aí 2 vezes por ano um Data Summit. Então, é uma pegada meio Just a Talk, mas aí sim num ambiente um pouco maior, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. No InovaBra, já está marcado aí em primeira mão, aí vou falar que vai ser dia 26 de março, no período da manhã, acho que, se eu não me engano, 8, 9 horas da manhã até as 3 da tarde. É bem bacana, 2, 3 salas diferentes, vários temas diferentes, vocês podem escolher onde vão participar, uma sala maior, um auditório, uma salinha de how-to. A gente está pensando em algumas coisas que a gente vai fazer, que vai ser logo depois de um South by Southwest, de repente ter uma salinha lá falando só sobre isso. Não está 100% decidido ainda, mas tem o spoiler aqui. Então, para quem tiver aí agenda aí, dia 26 de março, pela manhã, tem um summit que vai ser bem bacana. No último tinham quase 300 pessoas lá. Então, se conhecemos lá, inclusive. Então, é bem bacana, assim. E fala de vários temas, não só esse, mas de vários temas com relação a dados aplicados de várias áreas diferentes, tá bom? Muito obrigado vocês 3. Adorei o papo. Obrigado, viu, pessoal? Eu acabei de lembrar de olhar para a câmera, que eles falaram, olha para a câmera enquanto você fala. Acabei de lembrar sobre isso. Acho que eu não olhei uma vez para a câmera.